Amigos do 60 e Blau, bem-vindos ao terceiro boletim sobre o conflito na Palestina ocupada. Um conflito que começa a envolver já outros países árabes. O Irã, a Síria, o Líbano e até o Catar já manifestou apoio à causa palestina. A verdade é que esses países já exigem o fim do que se chama genocídio de Gaza. A questão humanitária vai se tornando urgente na medida em que Israel cortou o fornecimento de comida, de água, de energia e de gás para os habitantes de Gaza. Neste momento em que a gente grava esse boletim, os Estados Unidos, com o apoio do Brasil no Conselho de Segurança da ONU, afirma que Israel aceitou restabelecer o fornecimento de água para algumas localidades ao sul de Gaza. Mas é preciso estabelecer também um corredor humanitário por onde possam sair os feridos e os estrangeiros, restabelecer a energia para os hospitais. Nesse momento, a comunidade internacional começa a perceber quem está matando e quem está tentando sobreviver neste conflito absurdo. المدارس الوكالة أمن عشان شربنا من الحرب. Is the most blatant, well-funded, sophisticated oppression of a people I've seen. You're watching Jewish Israelis, some armed with baseball bats, headed in the direction of a mosque. Local Jews marked Arab houses in a red spray. Após 9 dias de conflito, foi confirmada uma denúncia. As Forças Armadas de Israel ficaram 7 horas paradas após a primeira ofensiva do Hamas, no sábado, dia 7. Essa decisão veio de cima, veio do gabinete do premier Benjamin Netanyahu. O que ele queria? Ele deixou o Hamas agir à vontade. E isso revoltou seus aliados. Entre eles estava uma líder comunitária, Cecily Hautman. Ela foi entrevistada pela repórter Laura Witzke. There was no way the government didn't know that that was going to happen. We're friendly with several good people in Israel. One is Rabbi Hanania Weissman. He knows a lot of people in Israel. He knows confidential sources that he shared with us their information about the stand-down order. And he sent out a missive that, indeed, the IDF was given stand-down orders, both the Army and the Air Force, 7 hours to stand down while those attacks took place. And this allowed the terrorists to come in and begin slaughtering and torturing the citizens. A passividade de Israel pretendeu criar uma animosidade, uma revolta mundial contra a ação do Hamas, especialmente depois que ele fez reféns entre os israelenses. Mas a preocupação de Netanyahu nunca foi com a vida dos israelenses. Ele está mais preocupado com sua posição política. Aliás, essa narrativa do Estado de Israel está ruindo. O documentarista belga Thomas Madens, uma pessoa que trabalha para várias organizações de direitos humanos, que trabalha para a ONU, ele definiu muito bem, com todas as letras: estamos assistindo ao genocídio do povo palestino. When can we call it a genocide? Because to call this a war is to do it too much justice. I want to preface this by saying I in no way condone any violence towards any civilians or any people. I've worked with Muslims and Jews, Arabs and Israelis. I don't give a shit where you're from as long as we can recognize that we are all humans. But as a documentary filmmaker, having spent time going around the world filming humanitarian crises, specifically listening to hundreds of hours of testimony of genocide survivors, and having spent time in Gaza and in Israel, I feel like I have to clarify my stance on this issue. Of all the crises I've filmed, what I saw and heard and continue to hear firsthand about what has been happening to the Palestinian people for decades
And more recently, what's going to happen now is the most blatant, well-funded, sophisticated oppression of a people I've seen. And the process of dehumanization is almost complete. We all know what the next step is. It's called a genocide. And what's completely crazy and unacceptable to me is that European leaders are standing by it. They are standing by a genocidal regime. I think they're going to have to walk back quite a few things they said in the last few days. This is in no way an equal conflict, and right now, it is not that complicated. It is an open-air prison, it is an apartheid state, it is the most sophisticated oppression of a people anywhere, and it is making a transition into a full-fledged genocide. O UNICEF, a agência da ONU para Crianças e a Juventude, confirma até o momento a morte de mais de 700 crianças em Gaza. Há mais de 5.000 mulheres que vão dar à luz em Gaza nos próximos dias. E para elas, falta lugar nos hospitais. Nesse vídeo, o UNICEF revela o drama das crianças em Gaza. المدارس الوكالة عشان شردنا من الحرب. الليل والله كمان الليلة ما عرفناش ننام من القصر. معربة بتخوفن كثير جدا جدا كثير. صار إصابة وصار حمل ونهدت الدور وهدينا على المدارس وهينا عايشين ما فيش عنا ولا مية مفنطرة ولا أكل ولا حمامات مية حمامات. A situação é realmente muito triste. E fica pior quando a gente fica sabendo de notícias como essa. Um bombardeio israelense matou um médico cirurgião especialista em queimaduras. Depois de 7 dias atendendo no hospital de Shifa e salvando centenas de vidas, o Dr. Midhat Saiden foi para casa descansar. Não demorou muito. As bombas de um ataque aéreo atingiram sua casa e sua esposa e filhos, e além do Dr. Saiden, morreram nesse ataque. E aí a gente pergunta, é genocídio ou não? מה אתה מדווח? רגע, אני בשידור. אז מה אם אתה בשידור? מה אתה מדווח? מה אתה מדווח? לא מעניין אותי אם אתה בשידור. מדווח מה אומר דובר צה"ל. מה אומר דובר צה"ל? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים. הבנת אותי? מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותם. הבנת אותי? בסדר. כי אם אתם לא תדווחו את האמת, אוי ואבוי לכם. A narrativa tendenciosa da mídia ocidental e oligárquica começa a ruir. E quem está dizendo isso não sou eu. É um analista militar, um ex-analista militar do governo estadunidense chamado Scott Ritter. Ele foi ao Twitter, a plataforma X do Elon Musk, e disse o seguinte: observar a mídia dos Estados Unidos lidando com a disfunção israelense é fascinante. A CNN, por exemplo, relata como se Israel estivesse no comando. Parece até que ele anda assistindo a TV aqui no Brasil, né? Mas Scott Ritter vai adiante. As forças armadas israelenses estão desmoralizadas, em pânico com a guerra urbana que não podem combater. A liderança israelense está em colapso caótico. A opinião internacional está mudando. À medida que o mundo se mobiliza em prol dos palestinos e da resistência, a ofensiva foi adiada pelo clima, e ele chama isso de clima, é a coisa climática mesmo. E aí continua o Scott Ritter. Embora a Força Aérea Israelense possa voar em todas as condições de tempo,
Não tem por que eles falarem isso. Acabou para Israel. Eles simplesmente não perceberam isso ainda. Nos Estados Unidos se ampliam os protestos pela causa palestina e pelo fim dos combates em Gaza. Em Chicago, mais de 15 mil pessoas foram às ruas com a mensagem: "Nós venceremos". Em Los Angeles, a marcha reuniu 8 mil pessoas. Em Nova York, cerca de 10 mil pessoas marcharam neste domingo, condenando os ataques e pedindo o reconhecimento de um Estado palestino. Tens of thousands take the streets of Washington. Na capital dos Estados Unidos, Washington, quase 20 mil manifestantes protestaram contra o apoio do país a Israel. Take the streets of Washington right here in front of the White House. Obrigado por assistir o boletim urgente do 60 e Blau até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a nossa visibilidade. A gente quer trazer também as visões de quem não tem voz nessa cobertura da guerra. A brasileira de origem palestina, Riyad Omar, esteve recentemente na Cisjordânia. No seu perfil no Instagram, ela explica como Israel pratica o apartheid, controlando a entrada, a saída e a permanência de palestinos em sua própria terra. Ao longo dos anos, eu sempre viajei frequentemente para a Palestina porque a minha avó, tios, primos e familiares moram lá. Inclusive, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha nasceram na Palestina e eu e os meus 3 irmãos mais novos somos brasileiros natos. Porém, a gente conseguiu a cidadania por conta da minha mãe. Só que isso aqui não quer dizer que quando a gente vai para a Palestina as coisas são fáceis. Muito pelo contrário. O primeiro ponto é de que a Palestina não tem um aeroporto. Ou bem, não tem permissão para ter um aeroporto. Então, como é que eu faço para entrar? Tecnicamente, o caminho mais fácil e prático seria pousar em Tel Aviv, em Israel, e depois cruzar a fronteira para a Palestina por meio terrestre. Mas é que na realidade isso não funciona por causa que eu, como palestina, legalmente não posso entrar em Israel através do aeroporto, tem que ser por meio terrestre. Então eu preciso pedir uma autorização do governo israelense caso eu queira entrar, que muitas vezes é negada ou então demora bastante tempo para sair. Então, para entrar na Palestina, eu preciso ir através da Jordânia por meio terrestre, onde eu cruzo a fronteira para ir para a Palestina. E isso é feito através de 2 ônibus, muita fila e sufoco e também pagamento que tem que ser feito para conseguir entrar na Palestina. Outro ponto é que na fronteira, oficiais israelenses podem barrar minha entrada ou então me interrogar por horas caso eles queiram. E isso mesmo tentando entrar na Palestina, porque eu passo pelo controle israelense. E como eu mencionei, eu tô falando da Cisjordânia, porque eu mesmo sendo palestina não posso entrar em Gaza. Inclusive é um tipo completamente diferente de documentação, o que chega a ser bizarro. E observação, mesmo sendo cidadã brasileira, que legalmente não precisa de visto para entrar em Israel, eu não posso usar minha documentação brasileira porque a minha cidadania estrangeira não vale absolutamente nada caso eu tenha a Palestina. Eles controlam isso porque Israel tem um banco de dados para todos os palestinos, então essa situação toda em si já é um ato discriminatório. Depois que eu entro na Palestina, tem uma pequena amostra de como é viver sob ocupação, como aconteceu quando eu fui visitar no passado e eu passei 1 mês e meio na Palestina. Como, por exemplo, soldados israelenses em estradas palestinas parando carros para revistas aleatórias, dentro da Palestina. Ou então ter que passar por catracas de segurança e oficiais israelenses para entrar dentro de uma mesquita na cidade da minha mãe, Hebron, que sofreu também um ataque terrorista de um extremista colono judeu, dentro da Palestina. Por exemplo, não poder caminhar por certas ruas de Hebron porque tem assentamentos ilegais protegidos por soldados israelenses. Pasmem, dentro da Palestina. Você pode ver o vídeo completo da Riyad no Instagram e eu vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. O nosso boletim termina pedindo a paz, o cessar-fogo e o respeito à existência e soberania de um Estado palestino na região. É a única solução para esse conflito. Antes de ir embora, vamos ouvir a mensagem de um rapper palestino. MC Abdul é um garoto de 15 anos que hoje mora em São Francisco, nos Estados Unidos, onde está estudando música. Há 3 anos, MC Abdul gravou um vídeo em Gaza, onde nasceu. Nesse vídeo, ele lembra qual é a perspectiva da juventude palestina que vive sob as bombas em Gaza.
Com vocês, MC Abdul. Até a próxima. I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil, making martyrs out of children and innocent people? We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed.